Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula, essa é a unidade 2 e vamos agora falar um pouco sobre educação na Idade Média. Nós estamos pulando uma porção de coisas porque é impossível que nós possamos lidar com todas as teorias existentes em filosofia e que tenham alguma coisa a dizer sobre educação. Por isso a gente está trabalhando com blocos gerais, tá? Assim como na apostila vocês têm também alguns autores colocados, não é uma apresentação também exaustiva, tá? Mas certamente na apostila vocês vão encontrar mais autores do que aqueles que nós vamos trabalhar aqui, porque me parece mais interessante que nós possamos aprofundar alguns pontos específicos, tá? Para que vocês possam então ter uma noção geral. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque, bom, entre aquilo que nós chamamos de Idade Média e Antiguidade, existe um período chamado Helenismo. Né? E aí nós temos uma porção de correntes bem interessantes, tá? E são correntes que, de certa maneira, também perduram depois e que são influentes, como estoicismo, epicurismo, mesmo o ceticismo, né? Que são interessantes e que têm, obviamente, também noções sobre educação. Tá? A gente não vai tocar tanto nesses pontos, porque senão eu ficaria aqui apenas falando de slogans para vocês e não é a intenção, me parece, da disciplina. Na Idade Média nós temos, como nós vimos já também em filosofia, duas partes daquilo que nós chamamos normalmente de Idade Média. A primeira parte que nós chamamos de patrística, a segunda parte que nós chamamos de escolástica. Escolástica não é à toa, é o período das escolas mesmo. É quando a igreja começa a montar as suas escolas, né? Começa a dedicar-se basicamente à educação, né? E começa de certa maneira a ser praticamente todos os alunos passam a ter o domínio completo sobre aquilo que é a educação em um certo período. A educação na Idade Média, como não pode deixar de ser, tem como pano de fundo a relação estrita entre conhecimento e fé, razão e fé. Tem, portanto, a ideia de que os indivíduos devem sempre, mesmo que tenham a possibilidade de buscar conhecimento por suas capacidades racionais, por sua relação com os objetos a serem conhecidos, que esses indivíduos devem sempre buscar isso, mas nunca perdendo de vista aquilo que é a existência de Deus e a glorificação de Deus. Durante a patrística, o que nós temos é a formação de um conjunto de ideias, sistemas teóricos baseados no cristianismo e nas filosofias pagãs, marcadamente Aristóteles e Platão, como nós vimos também já, Platão sendo esse filósofo que, de certa maneira, é retomado para a formação daquilo que seria o pensamento próprio da patrística, representado em sua maior importância por Agostinho, e Aristóteles sendo retomado depois por Aquino e representando então aquele filósofo que é chamado por Aquino como príncipe dos filósofos, como aquele que de certa maneira teria revelado as verdades sobre as coisas do mundo de maneira quase acabada, e Aquino vai a partir dele, construindo um novo sistema de pensamento, introduzindo, obviamente, aquilo que seria a verdade revelada. Notem que na Idade Média, o que nós temos é uma noção um pouco diferente daquela que nós teríamos com a Antiguidade. Por quê? Se na Antiguidade nós tínhamos a noção de que a sociedade tem um modelo pré-formado, um modelo perfeito, e os indivíduos devem encaixar-se nessa sociedade, devem, portanto, ter um certo conjunto de características, mesmo físicas e intelectuais, devem ser construídos, formados em termos morais, devem ter um currículo que possa fazer com que eles possam se encaixar perfeitamente neste modelo social. Isso é o que nós temos na Antiguidade. Na Idade Média, essa noção de sociedade, ela perde um pouco o sentido.
O que nós temos na Idade Média é uma noção um tanto quanto diferente. É a noção de que, a partir daquilo que são as teorias, os sistemas de pensamento, uma noção de que o que importa, na verdade, não é a vida em uma sociedade formada nesse mundo, porque esse mundo é apenas uma passagem breve que nós teríamos, e o que importa mesmo é religar-se com Deus. Religare religião. O que importa é religião. O que importa é, no final das contas, ter aquilo que seria o conhecimento necessário para que eu pudesse glorificar a Deus da melhor forma possível. O que importa, em última instância, é conhecer quais são os desígnios de Deus para mim, o que é muito complicado, mas eu devo sempre me empenhar em me adequar àquilo que seria a vontade do meu Criador. Ou seja, não há a ideia de que um indivíduo ele se aprimora para a sociedade. Na Idade Média, um indivíduo se aprimora para Deus. As virtudes que um indivíduo pode buscar, por exemplo, em Santo Agostinho, são as virtudes que podem torná-lo um indivíduo que se aproxime da beatitude, como nós vimos, inclusive, em filosofia. São as virtudes que levam o indivíduo a ter o olhar de Deus para si e ter, de certa maneira, essa religação com Deus. Isso é importante porque na Idade Média, a ideia de sociedade, a ideia de política, a ideia de participação política, a ideia de um conhecimento que deveria servir à sociedade e à política perdem muito o sentido. Durante esse período, os indivíduos buscam o conhecimento para si e unicamente para si. Há um outro componente, que é a ideia de que não cabe ao Estado ou aos impérios o investimento em educação. A educação é conduzida, é pensada sempre como algo que deve ser do âmbito privado. As famílias devem educar seus filhos e cuidar daquilo que acham que seria o melhor. Não há, portanto, um currículo estatal, não há, portanto, algo como um corpo social, um Estado, uma cidade-estado, que seja, para se parecer com a Grécia, não há nada disso, que diga, olha, nós precisamos ter indivíduos que se formem assim, assim, assim. Não, não há. Toda a ideia de educação é a formação de um indivíduo na minha família. Eu educo meu filho porque penso que isso pode ser melhor para ele. E óbvio, essa ideia de educação privada, ela faz surgir então essa ideia de que existem escolas que são também pagas, nós temos aí já a escolástica, escolas que são pagas e os indivíduos vão até essas escolas para aprenderem um currículo decidido não por um Estado, mas por uma instituição, que é a igreja, que de certa maneira toma o lugar do Estado na medida em que define, tem domínio sobre uma porção de aspectos da vida, e se confunde mesmo com muitos governos. A noção de educação que nós vamos ter já na escolástica é uma noção de educação que parte da ideia de que existe um conjunto de conhecimentos acabados sobre o mundo e sobre a moralidade, e que esses conhecimentos é que devem ser buscados, e uma vez que os indivíduos possam adquiri-los, eles não precisam avançar mais. Ou seja, o que nós temos é um tipo de ideia, um sistema de conhecimentos basicamente voltado para as obras de Aristóteles, algumas delas, não todas, porque algumas são proibidas pela igreja, inclusive. Um sistema no qual a ideia de formar os jovens, ela parte de dois momentos em um encontro com grandes mestres. Pessoas que já são experimentadas, que já são mais experientes na leitura de Aristóteles e que conduzem, então, um momento de leitura de uma certa parte de alguma obra de Aristóteles e depois um momento de disputa sobre aquilo, ou seja, um debate que se faz sobre aquilo para que se possa entender qual é a melhor interpretação possível daquela passagem. Se vocês querem um exemplo disso, podem procurar
em um filme chamado Em Nome de Deus, onde o que nós temos é um momento no qual há uma aula como essas, ao centro um mestre, que seria alguém que conhece muito bem a obra que é discutida no momento, e há um debate em torno dela. Essa forma de pensar a educação tem a ver com a forma de pensar o conhecimento. Na Idade Média, a ideia de conhecimento não é uma ideia de que a ciência ou aquilo que nós sabemos está incompleto e que nós precisamos progredir. Não há essa noção. A noção é que nós temos um sistema acabado, um conjunto de conhecimentos dados e não há nada mais a ser aí colocado. Tudo o que precisamos é interpretar. Assim como temos que interpretar a palavra de Deus escrita na Bíblia, temos que interpretar também a palavra, entre aspas, a palavra, mas aquilo que foi escrito pelo grande filósofo Aristóteles, à luz da Bíblia, da verdade revelada. Essa noção de conhecimento, ela passa a ser criticada depois na modernidade, nós veremos isso, como isso acontece. O que nós temos que prestar atenção também naquilo que é a noção de educação, de um modo geral, que nós temos na Idade Média, como eu disse antes, já completamente vinculada à ideia de religião, a ideia de religar-se com Deus, é o fato de que as famílias é que são responsáveis pela educação dos seus filhos, ou seja, há uma ideia de que a educação é algo privado. Não há, portanto, a noção de uma educação universal que seja ou que abranja todos os indivíduos que fazem parte de um certo de uma certa comunidade. Nós temos então um conjunto bastante grande, e é claro, a maioria dos indivíduos das grandes cidades na Idade Média são analfabetos. E se nós formos buscar algum tipo de ideia que pudéssemos ter a ponto de falarmos de educação nesses indivíduos, como é que podemos educar analfabetos? Nós vamos para esse aspecto específico, a gente vai perceber um reforço dessa ideia de que a educação que importa é a educação que nos leva a Deus. Por que isso? Se nós atentarmos para as igrejas, como elas são construídas na Idade Média, e que tipo de ornamentos elas possuem, a gente vai ter, primeiro, um impacto bastante grande, porque existem obras e pinturas belíssimas, e a gente às vezes pensa, isso era uma forma de representar a divindade, de representar santos, de representar Jesus e tal. Mas, à época, não era exatamente essa ideia. A ideia das pinturas, por exemplo, a gente tem até hoje em algumas igrejas que foram construídas muito posteriormente, mas as pinturas da época que representavam, por exemplo, a Via Sacra, eram uma forma de representar através de imagens aquilo que não poderia ser lido pelos indivíduos. Ou seja, era uma tentativa de transferir aos indivíduos aquele conhecimento religioso que no final das contas se compõe como um tipo de modelo de vida, a ideia do sofrimento de Jesus, que deve ser também o sofrimento dos indivíduos que buscam a santidade, que buscam a aproximação com Deus, a imagem dos santos fazendo algum tipo de coisa. Isso não poderia ser lido pelos indivíduos. E mais, não poderia ser compreendido quando falado, porque muitas das missas eram rezadas em latim e a maioria das pessoas não compreendiam latim. Ou seja, as igrejas muito bem ornamentadas com esses quadros, essas pinturas, tinham essa intenção, a intenção de passar através de imagens aquilo que não poderia ser lido porque os indivíduos eram analfabetos. E ainda a ideia de igrejas monumentais, enormes, tinham a intenção de passar aos indivíduos uma noção de poder de Deus, uma noção quase opressiva de poder. Quando se entra numa igreja europeia construída durante a Idade Média, o que a gente tem é
a sensação de que a gente simplesmente não existe, a gente é uma formiga, são enormes, muito bem construídas e obviamente muito bem enfeitadas. O que nós temos então é a permanência dessa noção de conhecimento como sendo um conhecimento daquilo que é a forma de vida que Deus me exige, mas nunca a forma de vida que a sociedade me exige, né? Há, portanto, essa noção de que a educação tem como finalidade apenas me ligar com Deus, né? E, obviamente, para as classes que têm condições de pagar pela educação, um conhecimento que depois será, na modernidade, criticado como um conhecimento estéril, um conhecimento que, na verdade, se baseia apenas em alguns conhecimentos de filósofos antigos e que dão apenas uma certa erudição aos indivíduos, uma certa capacidade de debaterem certas coisas, mas um conhecimento que em momento algum produz qualquer tipo de benesse à sociedade como um todo. Apenas melhora o indivíduo que conhece a partir daquilo que são então os métodos utilizados nas escolas da época. Bem, é isso. Acho que passamos por uma noção de educação aí da Idade Média e agora podemos então entrar na Idade Moderna, né, quando teremos então algumas noções bem diferentes dessa, né, e noções bem diferentes também daquela que nós vimos em filosofia antiga. Vamos na próxima aula trabalhar com filosofia moderna. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham também força suficiente para continuar vendo esse curso e ver o próximo vídeo. Um abraço, até mais.